Você já ouviu falar dos gigantes da Bíblia? Nefilins, Anaquins, Emins e Refaíns. Nomes que soam mais como criaturas de um filme de fantasia do que parte das Escrituras. Mas os Refaim não eram apenas figuras mitológicas. Eles aparecem em passagens obscuras de Gênesis, Deuteronômio, Jó e até nos Salmos. Alguns acreditavam que fossem descendentes de anjos caídos. Outros os chamavam de espíritos dos mortos. O que realmente eram os Refaim? E por que tantas passagens sobre eles foram omitidas ou pouco discutidas ao longo da história? Este vídeo vai explorar uma das figuras mais misteriosas da Bíblia, os Refaim. Vamos analisar o que dizem as Escrituras, textos apócrifos e tradições antigas sobre quem eram essas criaturas ou seres. Você vai entender por que alguns os associam aos gigantes do antedilúvio, enquanto outros os veem como espíritos ancestrais do mundo espiritual. Veremos conexões com os Nefilins de Gênesis 6, o significado do nome Refaim, e por que esse termo aparece também no contexto de morte e sepultura. Nosso versículo-chave é Deuteronômio 2:11. Também são contados entre os Refaítas. O mesmo Refaim também viveu outrora nos dias deles, mas os moabitas lhes chamam Emim. Este texto abre uma janela para compreendermos melhor quem eram esses povos antigos e sua relação com a história sagrada. A Bíblia menciona os Refaim em diversos livros, mas sempre de forma vaga e enigmática. Em Gênesis 14:5, lemos que os reis do Oriente derrotaram os Refaim na região de Ashterô-Carnaim. Em Deuteronômio 2:10-11, Moisés descreve os Refaítas como um povo poderoso, alto e numeroso, comparável aos Anaques, habitando a terra antes dos Moabitas e Amonitas. Já em Josué 12:4, Og, rei de Bazã, é descrito como o último sobrevivente dos Refaim, e seu leito era de ferro, medindo cerca de 4 metros de comprimento. Deuteronômio 3:11. Essas referências físicas indicam que os Refaim eram conhecidos por sua estatura incomum. No entanto, o termo Refaim também aparece em contextos diferentes. Em Jó 26:5, lemos: Os mortos tremem debaixo das águas e os que nelas habitam. A palavra traduzida como mortos é exatamente Refaim. Nos Salmos 88:10, o salmista pergunta: Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Levantar-se-ão os mortos e te louvarão? Onde novamente a palavra usada é Refaim. Isso sugere que o termo pode ter tido dois significados distintos: um grupo humano ou espiritual, e também uma categoria de almas falecidas no mundo inferior. Além disso, textos cananeus antigos como os de Ugarite mencionam os Rapuma, que eram considerados espíritos ancestrais venerados em rituais funerários. Essa dualidade linguística e cultural levanta uma pergunta crucial. Os Refaim bíblicos eram gigantes históricos, espíritos do além ou ambos? Uma teoria popular conecta os Refaim com os Nefilins de Gênesis 6:1-4, filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, cuja descendência foi responsável pela corrupção global que levou ao dilúvio. Muitos estudiosos acreditam que os Refaim eram remanescentes desses gigantes, ou sua linhagem híbrida, que sobreviveram ao juízo universal. O livro apócrifo de Enoque expande essa narrativa, afirmando que 200 anjos liderados por Semiasás e seus companheiros desceram à terra durante o tempo de Jared, ensinando aos homens artes proibidas e gerando uma raça misturada. Esses seres eram conhecidos como Nefilins, e após a morte, tornaram-se espíritos malignos que continuariam influenciando o mundo espiritual. Alguns autores sugerem que os Refaim sejam justamente esses espíritos, ainda atuantes na terra, e que possuíam uma conexão tanto física quanto espiritual com o homem. Outra linha de pensamento vem da tradição judaica e rabínica, que via os Refaim como uma categoria de mortos ilustres ou ímpios que vagavam no Sheol, o mundo dos mortos. Essa visão é reforçada por Isaías 14:9, onde os Refaítas são descritos como levantando-se para receber o rei caído de Babilônia. O inferno embaixo se perturbou por tua causa, despertando-te os espíritos dos mortos, para todos os príncipes da terra. Portanto, os Refaim podem ter sido gigantes físicos,
descendentes de anjos caídos e humanos. Espíritos ancestrais ou mortos-vivos no mundo espiritual. Povos históricos, como os Emins e Zanzumins, que habitaram Canaã antes de Israel. Essa ambiguidade textual é o que torna os Refaim tão fascinantes e tão obscuros. Quando entendemos que os Refaim não eram apenas inimigos militares de Israel, eram símbolos de uma rebelião cósmica que começou antes da queda de Adão. Se forem realmente descendentes dos Nefilins, então representam a última tentativa da antiga corrupção de permanecer na terra mesmo após o dilúvio. Quando Josué e os israelitas entraram em Canaã, não enfrentaram apenas nações pagãs. Enfrentaram vestígios de um legado espiritual sombrio, uma herança de pactos quebrados, de alianças com forças invisíveis e de corrupção moral. Os gigantes que encontraram, como Golias e Og, eram restos dessa linhagem. E isso tem paralelo direto com o Novo Testamento. Em Efésios 6:12, Paulo escreve: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esses príncipes das trevas podem estar ligados às mesmas forças que geraram os Refaim e os gigantes da antiga Canaã. Jesus, ao expulsar demônios e curar endemoninhados, estava limpando a terra não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele enfrentava o mesmo mal que assolou o mundo desde os tempos de Gênesis 6. A vitória de Cristo na cruz selou o destino final de toda esta linhagem espiritual corrupta, incluindo os Refaim. Os Refaim simbolizam 3 verdades importantes: que o pecado tem consequências eternas, a rebelião dos anjos caídos não terminou com o dilúvio, tinha ramificações na terra e continua exercendo influência espiritual até hoje, que a verdadeira guerra não é contra pessoas, mas contra sistemas espirituais. Como Paulo alertou, nossa batalha é espiritual, não carnal, que Jesus é maior do que qualquer força sombria. Se Cristo venceu a morte, ele também venceu o legado dos Refaim e de todas as hostes espirituais do mal. Essa história nos lembra que a Bíblia não é apenas um livro de regras e promessas. É também um registro histórico e espiritual de uma batalha cósmica que continua até hoje e que tem um único vencedor, Jesus Cristo. No contexto moderno, os Refaim podem ser vistos como símbolos de tudo o que se levanta contra a verdade de Cristo. Podem estar em religiões sincréticas que misturam cristianismo com magia, movimentos esotéricos que prometem sabedoria sem Deus, cultos e grupos que usam termos bíblicos para doutrinas distorcidas, até dentro de igrejas que priorizam prosperidade e poder acima da santidade. Paulo alertou em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores podem ser vistos como a mesma classe espiritual que influenciou os Refaim e os gigantes da Bíblia. A aplicação prática é clara. Devemos buscar discernimento espiritual. Devemos testar os espíritos, examinar as doutrinas e manter firme a fé em Cristo. Não há segurança fora da palavra de Deus, e nenhum poder, seja físico ou espiritual, é maior do que o nome de Jesus. Como Tiago escreveu: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A mesma fé que derrubou gigantes no passado é a que nos mantém firmes hoje. Hoje entendemos que os Refaim não eram apenas gigantes ou espíritos do além. Eram sinais de uma batalha espiritual que começou antes da humanidade e continua até hoje. Vimos que eles estão relacionados aos Nefilins, aos pactos quebrados e ao plano de Satanás de corromper a criação de Deus. Falamos sobre os registros bíblicos em Gênesis, Deuteronômio, Jó e os Salmos. Entendemos o significado do nome, a possível ligação com anjos caídos e o impacto espiritual que essas figuras tiveram no mundo antigo, e como suas sombras ainda tocam nossos dias. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.
Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até próxima jornada. Mantenha sempre a fé. Nenhum gigante, nenhum espírito, nenhuma força do mal pode resistir ao nome de Jesus.